Olha, hoje o Poder Expresso traz um debate sobre o avanço do crime organizado no país e a resposta do Estado à escalada de violência. Para essa conversa, eu recebo aqui hoje Gessé Souza, sociólogo, ex-presidente do IPEA e professor da Universidade Federal do ABC. E também o Dr. Berlinque Cantelmo, especialista em segurança pública e secretário-geral da Comissão de Segurança Pública da OAB de Minas Gerais. Sejam muito bem-vindos, obrigada pela participação aqui no Poder Expresso. Professor Gessé, eu queria começar perguntando ao senhor. Se o senhor vê a CPI do crime organizado, que foi instalado hoje no Senado, como uma resposta ao problema da segurança pública, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Vitória. Boa tarde, Berlinque. Boa tarde, os nossos ouvintes. Eu acho que essa discussão ela está errada, ela está inteiramente errada, né? Primeiro, né, os reais criminosos não estão na favela, né? Essas incursões policiais, né, são expurgos racistas, né, do nosso país. Quem morre, quem habita as nossas comunidades, 90% são pretos. Né? Isso não é um acaso. Né? Então, a nossa polícia foi construída para matar preto. Né? Uma instituição não é aquilo que ela diz ser, assim como uma pessoa não é aquilo que ela diz ser. Uma instituição é aquilo que ela pratica. Assim como uma pessoa é aquilo que ela, como ela se comporta, o que ela faz. Então, a polícia, o nível de resolução de crimes entre nós não chega a 5%. Ou seja, ela não está aí, ela não existe para resolver crime. Ela exige para quê? Aí sim que nos importa agora, porque nenhuma dessas intervenções policiais jamais resolveu nada, jamais acrescentou nada, apenas uma lista de viúvas e de filhos sem pai. Né? Ninguém, quer dizer, essa coisa de você matar bandido, porque foi equiparado o preto a bandido entre nós. Né? Ou seja, tem uma classe média branca e uma branca racistas que apoiam isso. É por conta disso que a polícia faz. Né? Então, eu acho que uma real solução para isso é completamente distinta. Mesmo a educação é do povo, não é o crime pequeno que está localizado nas favelas. Né? O nosso real problema, que deixa as pessoas pobres entre nós, né, é uma Faria Lima que vai ficar com esse dinheiro. Esse dinheiro do tráfico vai para a Faria Lima, para os bancos, para os banqueiros, para a nossa elite, etc, etc. Né? Então, os vínculos entre a nossa elite, essa elite, enfim, do curto prazo, que odeia e menospreza o próprio povo, né? Com a escola, né? Não com alimentação, não tem, espera meses, às vezes anos, por uma operação, porque o SUS é subfinanciado, etc, etc. Então, a solução é muito maior. É claro que tem uma questão tópica de intervenção. Agora, fazer esse carnavais entre algo com a maior parte, levando a maior parte da população a apoiar isso, é um completo absurdo e é um caminho para o desespero, para uma sociedade muito, muito pior ainda do que essa em que a gente vive hoje. Sim. Agora, doutor Berlinque, na avaliação do senhor, CPI do crime organizado seria uma resposta ao problema da segurança pública? Boa tarde, querida Vitória, prezado Gessé, a todos que nos assistem via SBT News. Sempre uma honra e satisfação poder participar desse notório programa. Olha só, a CPMI do crime organizado, ela pode servir em algum momento como um fator de contingente do avanço, da expansão e capilaridade das facções criminosas, que hoje nós, inclusive, do ponto de vista técnico-operacional, tratamos, inclusive, como formadas por narcoterroristas. Sim, de fato pode servir. Mas, paralelamente a isso, pode servir também para convalidar efetivamente a operacionalidade difundida pelas forças de segurança pública em determinados locais que sofrem com dominações territoriais, a exemplo
do Complexo do Alemão e da Penha. Agora, eu peço licença para divergir do nobre professor Gessé com relação a essa perspectiva de racismo estrutural que pauta ou pautaria efetivamente as intervenções levadas a efeito pelas forças policiais no Brasil. E digo isso com muita tranquilidade, porque esse discurso já se encontra superado há muito tempo, em razão da instauração, na verdade, da instalação de um conceito de anomia, do ponto de vista sociológico, em determinadas regiões urbanas, a exemplo desse complexo do Alemão, do complexo da Penha, que remontam ali mais de 9 milhões de metros quadrados de domínio territorial por parte de facções criminosas. E dizer que a polícia efetivamente é treinada para matar pretos, pobres e favelados, trata-se de um discurso que há muito tempo vem sendo superado, inclusive alocado num conceito de arcaísmo, uma vez que, se nós partimos de uma análise muito fria com relação ao conceito de crime de acordo com o ordenamento penal brasileiro, o direito penal, nós chegamos à conclusão de que trata-se de crime o fato típico, ilícito e culpável. Ok? Ok. Esses indivíduos que portam fuzis, né, armas de uso restrito, de grosso calibre, em comunidades dominadas, estão cometendo crime ou não? Na nossa concepção, sim, e diversos deles. O mais simples, talvez, o de porte irregular de arma de fogo, previsto na Lei 10.826 de 2003. Então, como não taxá-los como criminosos? Agora, acima de tudo, além de portarem armamento de grosso calibre, ainda tentam e atentam contra a vida de policiais, de servidores públicos legitimados a utilizar a força. E, nesse sentido, nós não podemos tratar essas pessoas como criminosas? Acredito que seja uma incoerência, uma incongruência muito forte desse tipo de narrativa, que atrás serviu para relativizar a legitimidade das intervenções policiais. Mas hoje, o accountability social que nós extraímos, inclusive, dessa mega operação difundida no Rio de Janeiro, como desdobramento da operação contenção, que inclusive faz parte da implementação de retomada de determinados territórios no Rio de Janeiro, cumprindo ordem do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF das favelas, a arguição de descumprimento de preceito fundamental 635, parte de um equilíbrio da balança provocado não deliberadamente pelas forças de segurança pública, mas por toda uma conjuntura de poderes, envolvendo inclusive o Ministério Público, inclusive o Poder Judiciário. Por quê? Porque se os militares, os policiais civis que participaram dessa operação lá estiveram, foi cumprindo ordem judicial, inclusive, para efetuar a prisão de determinados agentes inseridos em subcultura delinquente, né, componentes de estruturas organizacionais de narcoterrorismo. Então, o policial não toma a decisão de subir ali um complexo, promover um incursionamento, a bel prazer. Por quê? Porque, do ponto de vista, inclusive, da estruturação, faz parte do Poder Executivo. E se o Poder Judiciário, a reboque de uma requisição do Ministério Público, expede mandados de prisão que devem ser cumpridos, como os policiais poderiam deixar de efetivamente cumprir ordens nesse sentido? Então, eu chamo a atenção para essa reflexão, porque, de fato, é o seguinte, infelizmente, não morrem só pretos, morrem brancos, morrem uma série de perspectivas de raça nesse sentido, pensando, inclusive, naqueles que compõem forças policiais. Morrem pretos também, que compõem forças policiais, é exemplo dos nossos heróis que morreram nessa mega operação e que vem morrendo ao longo dos anos em diversas outras operações e fora delas também, se levarmos em consideração que nós vivemos hoje sob a égide de um forte e profundo adoecimento das tropas de segurança pública no Brasil. E, doutor Berlink, para a gente emendar já na próxima pergunta, na avaliação do senhor, o que precisa ser feito para enfrentar essas facções? Acredito que nesse ponto especificamente nós tenhamos uma convergência, tanto eu e o Gessé, com relação aqui a montarmos um parâmetro de combate de acordo com a escala hierárquica e estrutural dessas organizações criminosas, dessas facções narcoterroristas. E acredito que para isso nós precisamos ampliar a autonomia investigativa das polícias, das agências de inteligência, e inclusive ampliar num escopo distinto, a atuação conjunta entre a BIM, entre COAF e diversos outros entes. Para quê? Para nós batermos especificamente, do ponto de vista de gestão, no núcleo
do custeio financeiro dessas organizações. Agora, é óbvio que esse tipo de ação não pode ser isoladamente implementada. Por quê? Porque enquanto esse tipo de metodologia vai sendo desenvolvida do ponto de vista macro, nós precisaremos aqui na ponta da lança, na base, de mais ações como essa que foram desenvolvidas no Rio de Janeiro para a retomada dos territórios que, infelizmente, estão dominados ainda pelo crime organizado e pelos narcoterroristas. São ações que precisam ser desenvolvidas paulatinamente, paralelamente umas às outras, visando, de fato, desestruturar toda essa complexa estrutura montada ao longo dos anos, né, e isso não é de hoje, pelas pessoas que, de fato, escolheram viver não só num contexto de anomia, mas também na inserção num contexto de subcultura delinquente do ponto de vista criminológico. Doutor Gessé, agora, na opinião do senhor, o que precisa ser feito para enfrentar facções? É um trabalho conjunto, eu acho. Eu acho que não pode ter essa perspectiva punitivista que o doutor Berlink defendeu, porque ela é, inclusive, mentirosa. Ela mente em tudo. Né? Ela cria o quê? Ela cria heróis aqui na polícia, como se representasse a lei, o bem, a virtude, e você põe o povo pobre, porque não é só. Né? Quer dizer, veja bem, é tão incrível, porque você acha que um traficante ou um criminoso ele tem que ser morto. Isso é um negócio absurdo. Isso é uma barbárie. Né? Entende? A civilização levou anos, milênios, para, enfim, nos proteger desse tipo de barbárie horrorosa. Mas a gente sabe que não são apenas eles. Né? O deputado Ottoni, aí, do MDB, que é um cara de extrema-direita, etc., ele próprio disse que na igreja dele tinham morrido adolescentes que nunca estiveram envolvidos com nada, etc., etc. Né? Então tem uma narrativa que é construída para quê? Para fazer com que esse tipo de ação seja sempre executada mais uma vez, enxugando gelo, que isso não resolve nada, só faz matar gente. Né? A polícia própria, ela própria é conivente, especialmente isso no país inteiro, mas no Rio de Janeiro, né, é indistinto grupo criminoso, polícia e milícia. E eu diria, vai para a estrutura política do Estado do Rio de Janeiro, certamente com raízes profundas no Palácio das Laranjeiras. O que é preciso, então, para combater isso, primeiro acabar com essas mentiras, esse discurso punitivista nunca serviu para nada, ninguém pode mostrar nada de positivo que ele tenha feito, né? Não conseguiu desmontar organização nenhuma, embora seja extremamente necessário um olhar estratégico, policial, etc., né? Com organização das polícias, um trabalho de inteligência. As pessoas, o bandido tem que ser preso, né? Entende? Você não pode matar pessoas indistintamente. E as pessoas que morrem são pretas. Né? Entende? Quer dizer, tem o filme aí do Caco Barcelos sobre a Rota 66, né? Em que ele vai mostrando, ao fundo, tem 1.200 pessoas que ele pôde acompanhar a vida, que tinham sido mortos pela rota, 1.200 eram pretos. Né? Isso não é coincidência. Né? Ou seja, isso é exatamente uma norma social no nosso país. E também tem que montar o quê? Uma estratégia de inteligência para mostrar como esse dinheiro do tráfico, da milícia, etc., é lavado na Faria Lima, pela elite que manda nesse país, que tem empresas de comunicação, tem no bolso o Banco Central, tem no bolso a maior parte do Congresso brasileiro. Né? É uma elite criminosa. Né? Quer dizer, que está aí para roubar o futuro das pessoas, mas se envolvendo indistintamente com a fonte do dinheiro, seja ela lícita, seja ela ilícita. Isso tudo tem que vir a público para o público brasileiro. O povo brasileiro é um povo inteligente, só que mentem muito para ele. Né? Um pouquinho de verdade ia ser muito importante, um debate público efetivamente argumentativo, etc., que possa desmontar, né, essa era punitivista absurda, que é uma barbárie que nós estamos vivendo no nosso, e muito especialmente no Rio de Janeiro,
com essa... O líder ficou da segurança pública e está usando isso, né, politicamente para angariar apoio, né, seja das classes médias brancas, seja dos próprios pobres, que, ansiando não ser confundido com bandido, né, passa a apoiar a morte dele, mesmo que seja o seu vizinho, mesmo que seja o seu irmão. Né? Ninguém quer ser criminoso. E eu estudei durante muitos anos os muito pobres. Né? Existe uma divisão entre os muito pobres, entre o pobre delinquente, que é o bandido, o gay, etc., o preto, enfim, finalmente, e o pobre honesto. Né? Entendeu? Então, o pobre honesto, ele assume os valores da elite da classe média branca contra o seu próprio povo, para deixar de se sentir um lixo. Porque se você diz que alguém é criminoso, é delinquente, não serve para nada, essa pessoa está sendo humilhada 24 horas. Ninguém aguenta isso. É por conta disso, uma parte significativa do nosso povo apoia esse tipo de ação. E não por nada, né? O mundo... Sim, só para complementar um dado que o senhor trouxe aqui, professor Gessé, que em 2023, segundo o relatório da Rede Observatório de Segurança, dos 4.025 mortos por polícia em vários estados, em 3.169 casos, a cor raça foi informada e 2.782 casos, né, mais de 2.700 vítimas eram negras, ou seja, cerca de 87,2%. Professor Gessé, hoje, na avaliação do senhor, a atuação da polícia é suficiente ou está limitada por decisões judiciais e falta de estrutura? Não, está limitada, não por conta de medidas judiciais. Obviamente, a justiça, né? Toda pessoa tem direito ao contraditório, a uma defesa, etc, etc. Eu acho que isso aí não tem nada a ver. Tem a ver com a extrema corrupção da polícia, especialmente no Rio de Janeiro. Isso não é só do Rio, né? Mas a polícia do Rio ela é podre por dentro, ela está associada ao tráfico, etc. Né? E esse tipo de intervenção aí, quem entende do assunto, estuda isso há muito tempo, sabe que é uma briga de território. Quase sempre a polícia age em conivência com as milícias para expulsar o Comando Vermelho de áreas antes, né, dominadas ou que a milícia quer dominar. Então é todo bandido, no fundo. Né? Obviamente tem policiais aí, uma parte deles que não entram nisso, eu não quero ser injusto, né? Mas se a gente for ver a ação real da polícia do Rio de Janeiro, ela está aliada às milícias, né? E ela não está procurando combater o crime, ela está fingindo que não é parte desse mesmo crime. Isso é uma mentira, né? A gente precisa desfazer e desvelar muita coisa no nosso país. E na avaliação do senhor, doutor Belin, que o senhor acha que a atuação da polícia hoje é suficiente, sofre com a falta de estrutura, decisões judiciais, o que o senhor acredita? Vitória, do ponto de vista prático, o que precisa ficar muito claro para a sociedade é que bandido que atira para matar tem que levar tiro para morrer. Aconteceu na mega operação no Rio de Janeiro. Os policiais foram recebidos a tiros, né? E não é à toa que nós tivemos ali a baixa de 4 membros do efetivo policial nesse sentido. Se isso, de fato, não é um contexto de guerrilha, sobretudo do ponto de vista urbano, nós precisamos repensar, então, todas essas imagens que foram amplamente difundidas pela mídia nos dias. Agora, do ponto de vista de análise estrutural, há muitos anos, isso é indiscutível, as nossas forças policiais vêm sofrendo com uma deficiência estrutural do ponto de vista de material humano, em razão da ausência de contratação, sofre com uma estrutura tecnológica, sofre com uma estruturação de execução operacional, mas ainda assim são instituições que conseguem manter níveis estatísticos de estabilidade na segurança pública, exemplo de vários estados do Brasil, como qual é o tópico estatístico que efetivamente consubstancia esse tipo de fala? De onde efetivamente ressaem determinados números que demonstram que há baixa no efetivo policial para a composição de milícias? Segundo tópico precisa ser levado em consideração nesse sentido. O Estado do Rio de Janeiro vive hoje uma cultura
pautada por uma subcultura delinquente totalmente distinta do estado de São Paulo em razão de características próprias das operações das estruturas narcoterroristas que são denominadas estruturas de crime organizado em cada estado da federação com relação a São Paulo e Rio de Janeiro. São Paulo vive sob o escopo de atuação de uma organização criminosa que tem uma linha de atuação totalmente distinta do ponto de vista de inteligência. Já o Rio de Janeiro é tomado por uma das organizações criminosas mais violentas do país, e não só contra policiais, mas contra moradores. E se isso não fosse verdade, se nós estivéssemos nos pautando aqui por alguma mentira, por alguma falácia narrativa, nós não teríamos nos últimos dias a estatística de mais de 80% da população do Complexo do Alemão e da Penha convalidando a ação policial e pedindo, pelo amor de Deus, para serem ali retirados das garras desses marginais que assolam diuturnamente os moradores de bem dessas comunidades. Agora, em paralelo a isso, é óbvio que ninguém quer viver num contexto de guerra. Nenhum morador de aglomerado urbano quer viver em meio a uma instabilidade de segurança, instabilidade social, e isso tudo necessariamente ainda vai acontecer reiteradas vezes. Por quê? Porque enquanto o crime organizado não recuar, nós não podemos também pedir que as nossas polícias deixem de atuar. Nós não podemos, inclusive, pedir ao Ministério Público e ao Poder Judiciário que deixem de requisitar e, respectivamente, deferir ordens de prisão contra mais de 100 indivíduos que fazem parte de determinadas organizações narcoterroristas. E, desse ponto de vista, se, de um lado, tentam criar um discurso que relativiza a autonomia e a capacidade operacional das polícias, eu sinto falta de criarem discurso para bater no Poder Judiciário e no Ministério Público, que são, efetivamente, os poderes que dão determinadas ordens nesse sentido. Repito, as forças policiais não agem deliberadamente por iniciativa, mas sob comando. E comando de um poder independente na figura do Judiciário, de um poder independente na figura do Ministério Público e, logicamente, de um poder estatal oriundo ali da vontade do povo ao eleger, por exemplo, um governador, como o governador do estado do Rio de Janeiro. Agora, o mais interessante disso tudo é que, enquanto morre polícia, ninguém está importando. Ninguém está fazendo discurso de agregação, ninguém monta discurso de condolência, de sentimento. Não, todo mundo pensa que o policial foi ali para matar um preto, para matar um pobre, um favelado, e que a polícia sai para a rua para matar. Nesse sentido, se nós tivéssemos que pensar estruturalmente em quais medidas, de fato, surtiriam o efeito desejado de acordo com o ponto de vista social, será que tão somente as ações de inteligência, as ações voltadas para a investigação, as ações pautadas por bloqueio de bens dos ditos chefes das organizações criminosas, surtiriam o efeito desejado lá embaixo, na base da pirâmide, na ponta da lança? Será que esses indivíduos que portam fuzis lá nos morros os entregariam voluntariamente? Falam assim, olha, meu chefe foi preso, está com os bens bloqueados, eu não quero dominar mais nada aqui, eu não quero portar fuzil, toma aqui, polícia, o fuzil. Isso não vai acontecer, gente. Isso é sofisma, isso é um sonho. Por quê? Porque essas pessoas já vivem, repito, num estado de anomia, totalmente inseridos num contexto de subcultura delinquente e já estão acostumados com isso e não estão predispostos a mudar do ponto de vista educacional, pedagógico e metodológico. Dr. Berlink Cantelme, especialista em segurança pública, professor Gessé Souza, sociólogo, eu agradeço o nosso tempo, infelizmente chegou ao fim, eu agradeço a vocês pela participação nesse debate hoje conosco no Poder Expresso. Obrigada. Obrigado, Vitória. Obrigado, professor Gessé. Sempre às ordens do SBT News. Tudo de bom, pessoal. Obrigada. Até logo, Gessé. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.